em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Isso é uma oração que Davi fez ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é algo puro? Sem maldade, sem malícia. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito. Teu Espírito Santo. Ou seja, a presença de Deus em nós é a esperança da vida eterna. Se é que almejamos a vida eterna. Então temos que cuidar da presença. Ele sabia que ele tinha pecado. E a preocupação dele era nada mais, nada menos do que perder a presença. Então, por mais que ele tivesse pecado, Davi escreveu esse salmo. Então, por mais que Davi tivesse pecado, ele falou: Senhor, não retire de mim o teu espírito, purifica o meu coração. Porque a Bíblia diz que o mal ou o bem procede do coração do homem. Então, quando a gente peca, o mal entrou. Porque primeiro você olha, deseja, e depois você tem uma atitude em relação ao que você viu e desejou. Então, ele podia ter medo de perder o reino dele. Ele podia ter medo de Deus o punir pelo seu pecado. Mas o que era mais precioso em Davi? Era Deus, que era o maior tesouro de Davi. Então ele entendeu: poxa, agora eu pequei. Assim sendo, estou longe da presença do Senhor. Então ele orou essa oração. E hoje o pecado se tornou tão comum entre os cristãos, entre as pessoas comuns, que as pessoas não se preocupam muito com isso. Ah, é normal. Ah, responder assim o irmão é normal. Um dia não estava muito legal. Ah, não me preocupar com o problema do irmão é normal. A Bíblia diz que se soubermos fazer o bem e não fizermos, cometeremos pecado. Então não é só um adultério que é um pecado. Não é só uma mentira que é um pecado. A negligência também é um pecado. Antigamente, quando a gente pecava, a gente se sentia tão indigno que se desviava. Lembra desse tempo? Você pecou, você saiu da igreja. Porque era alguma coisa tão forte para você que você se sentia indigno de estar no meio daqueles que buscavam a Deus. Parava de ir para a igreja envergonhados pelo pecado. Hoje se peca e continua na igreja e é tudo normal. Porque quando a gente se torna íntimo de algo, aquilo fica normal para você. E muitas vezes o pecado tem sido íntimo das pessoas. Ah, é normal, todo mundo faz. Mas você é diferente, eu sou diferente. Ah, é normal. Pastores faz, ou alguém faz. Mas cada um vai dar conta de si. E o que é normal, nem tudo que é normal para nós que conhecemos a palavra. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Esse era o diferencial de Davi das outras pessoas. O amor pela presença de Deus na vida dele. Então, quando ele pecou, ele continuou tranquilo. Até que Deus mandou um profeta lá e contou uma historinha para ele. Sabe, Davi tinha um homem que tinha muitas ovelhas. E tinha um homem que também só tinha uma ovelha. Essa ovelhinha era tudo na vida dele. Rendeu uma festa e pegou a ovelhinha daquele que só tinha um. E anotou e tomou para si. Digno de morte é esse homem.
Ele era um homem de guerra, né? Ele olhou: esse homem é você. Você não tinha tantas mulheres, por que tinha que ser aquela? Mas o diferencial dele era o quê? Que ele gostava de ter a presença de Deus. Na hora, ele dobrou o seu rosto, colocou em terra e rogou o perdão do Senhor. E logo depois veio essa oração. Não sei quanto tempo depois, mas veio essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lances da tua presença. Não me lance fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Talvez o pecado tivesse já comum dentro dele, porque precisou um profeta ir falar com ele, para ele cair a ficha. Precisamos ter cautela, zelar de todas as formas para não perder a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos ser renovados dia a dia na presença de Deus. Tem pessoas que têm 30 anos de igreja e não sai da mesma coisa, e não comete nem novos erros, são os mesmos erros há 30 anos. Não foram renovados por Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Salmos 1:1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós temos um segmento. Nós temos um segmento como cristãos. Quando nós temos um filho, tudo muda na nossa vida, não muda? Até o seu jeito de pensar muda. Muda que você fica você tem mais empatia pelas pessoas, você sente mais a dor do outro, porque você tem um filho. Eu já observei isso. Pessoas que não têm filho é diferente de pessoas que têm filho. Isso eu digo no geral. Existem casos e casos, e existem exceções também. Mas geralmente é isso que acontece. Nós mudamos de posicionamento. Quando somos cristãos, precisamos mudar de posicionamento. Só sair da casa e sentar nesse banco não é o suficiente. Só buscar a Deus de uma maneira rasa não é o suficiente. Tem muitas pessoas que é muito boas de falar. Quando ela fala, as pessoas ficam: meu Deus, é isso. Mas ela mesma não consegue fazer o que ela fala, porque as palavras não se alinham com as atitudes. Então ficam só falácias bonitas. São só... Porque geralmente eu costumo dizer para os meus filhos, para o meu marido, que o que nós falamos é o que nós queremos ser, mas o que nós agimos é quem somos. Então, quando você quiser conhecer uma pessoa, não vá pelo que ela fala, mas observe as atitudes, o dia a dia dela. Você vai ver quem ela é, realmente. Então, com Deus não é diferente. Ele ouve as nossas falácias. Ele ouve quando realmente queremos a transformação e não conseguimos. Mas Ele também ouve quando nós só falamos daqui para fora. Quando só ouvimos aqui e deixamos vazar por aqui. Porque Ele é aquele que sonda corações. Ele é aquele que sonda corações, esquadrinha rins. Ele vai até a sua divisão da alma e do espírito. E Ele é apto para discernir. Glória a Deus. Você pode enganar a si mesmo, eu posso enganar a mim mesmo, mas a Deus nunca. Eu costumo dizer que nós estamos
totalmente despidos na presença do Senhor, totalmente nus diante de Deus. Porque até quando nós queremos olhar com intenção e falar, meu Deus, eu não tive intenção, Ele sabe que você teve, porque Ele vê todas as coisas. Então nós precisamos buscar ser novas criaturas, como diz aqui na Bíblia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verdade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É muito gostoso você estar no culto, como esses cultos que têm sido nos domingos, domingo passado, aquele ambiente gostoso, sabe? Parece que Deus abriu assim o céu e nos contemplou assim de pertinho. É muito gostoso. Mas e na segunda-feira? Deus, fala da tua maneira. E na terça-feira? E na quarta-feira? Ai, pastor, a senhora é muito chata. A senhora é muito chata. Fala sempre a mesma coisa. Mas nem falando sempre a mesma coisa, a gente consegue ver outras coisas diferentes. E às vezes eu canso. Imagina Deus, quando olha para você e fala assim. Há um tempo atrás eu falei, Senhor, me ensina a ser digna do sacrifício que o Senhor fez. E por mais que eu me esforce, eu não vou chegar nem na metade do que eu deveria ser. Mas se eu tentar ser o que eu desejo ser, o que eu tenho que ser, eu sei que o Senhor vai me justificar. Mas se eu somente falar, somente ouvir, não fizer nada a respeito, nem Deus vai poder fazer nada por mim. Deus te escolheu. A Bíblia diz, não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi. Se Deus te escolheu, entre tantos mais belos, entre tantos mais inteligentes, se Deus te escolheu, é para você dar fruto. Glória a Deus. Lembra daquela árvore que Jesus passou por ela? Procurou fruto e só tinha folha. É como nós, quando só falamos e não temos fruto. Ele só tinha folhas, então seca. Aí o discípulo, depois de um tempo, falou, Senhor, lembra aquela árvore que o Senhor falou para ela secar? Ela está seca. Porque se não serve para ser árvore, então morre. Mais ou menos isso, traduzindo. Mas teve uma outra árvore que o cuidador dela falou assim, não, espera mais um pouco, vou colocar um adubo, espera mais um pouco que eu vou cuidar melhor dela. Então existem vidas que a gente cuida um pouco melhor e ela dá fruto, mas existem vidas que só tem folhas. As folhas também servem para alguém se abrigar embaixo dela e se proteger do sol. Mas o intuito é dar fruto, que alimente outras pessoas. Eu acho que eu já falei para vocês que a raiz da oliveira é uma coisa linda. A raiz dela tem algo que cura. As árvores que estiver doente em volta da árvore, da oliveira, ela é curada pelas raízes da árvore, da própria raiz da oliveira. Então muitas pessoas estão do nosso lado precisando ser tocadas. Muitas pessoas estão do nosso lado precisando ser curadas na alma, do espírito. Mas as nossas raízes não têm remédio, como a oliveira. Por quê? Porque muitas vezes é nós que estamos precisando de remédio. Porque muitas vezes somos nós que precisamos abrir os nossos olhos e falar, Senhor, me ensina a ver o que eu não tenho visto. Eu costumo dizer, se um professor, ele aplica uma prova, a maioria for ruim nessa prova, tem problema com esse professor, seja na explicação, de alguma forma. Mas se só uns 2, 3 foi mal e o resto foi bem, o problema é com esses 2, 3. Então, de 10 palavras que nós ouvimos, uma só nós gravamos.
Por isso é importante estarmos com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, à voz dos nossos líderes. Os nossos líderes não são perfeitos, como eu falei para vocês, que eu nunca mostrei para vocês uma perfeição em primeiro lugar, porque eu ainda sou ser humano. Se lá no céu houve loucura nos anjos, você imagina aqui na terra. Como é que não é? O negócio é maluco. Mas quando eu me esforço, ao menos me esforço, para errar menos, sou justificada pelo Senhor. Aleluia. Então o Senhor vem colocar remédio nessa raiz. E muitas vezes o remédio que você coloca no outro, Deus permite que Ele cure você. Quantas são as vezes que aconteceu isso? Às vezes você está com um problema maior, ajudando uma pessoa que está com um problema menor, e de repente o seu problema é solucionado. Por quê? Você está tendo empatia, você está amando o próximo, você está deixando você de lado para ajudar alguém. Verdade. Você está fazendo o papel do quê? De cristão. Que era o que Cristo fazia. O intuito do reino não é encher a igreja. O intuito do reino é transformar vidas para a salvação. Esse é o intuito do reino. Agora, se nós só sentamos e ouvimos a palavra e não somos transformados nem nós mesmos, qual é o intuito? Qual é o propósito? Precisamos ser transformados, renovados. E é pela palavra que somos. Verdade, Deus, aleluia. O renovo traz em nós a mudança de pensamento ou de paradigmas, que é a mesma coisa, e depois de atitudes. Primeiro a gente muda a mente e depois a gente muda a atitude. Por que é tão difícil emagrecer? Porque a nossa mente é gorda. Porque a gente gosta do prazer de comer. A gente gosta do doce. Eu falo que doce traz alegria. Doce me deixa feliz. O outros diz que a pizza traz alegria. O outro diz que a comida bem temperada traz alegria. Mas a alegria se torna prazer. Nós somos escravos do prazer. Então tudo que nos dá prazer fica mais fácil fazer. Tudo que é gostoso de fazer, a gente faz com mais facilidade. Mas o projeto do reino sempre é diferente. O mais é menos. Você perdendo, você ganha. Então é isso. Vamos mudar os nossos pensamentos para que mude as nossas atitudes. Vamos renovar pela palavra do Senhor os nossos pensamentos, para que os nossos passos se direcionem em direção oposta ao que temos caminhado. Caminhar com Deus nunca foi fácil, mas não é impossível, porque nós temos alguém do nosso lado que é maior do que qualquer problema. Nós temos alguém do nosso lado que é maior do que qualquer situação. Verdade. Maior do que qualquer prazer. Um segundo na presença do Senhor. A alegria que nós temos na presença do Senhor. Um só minuto, um só segundo, não se compara a uma hora em outro lugar. O que significa ser renovados por Deus? É ser transformado em algo novo, em algo diferente, em algo melhor. Isso realmente significa a renovação em Cristo. Significa que fomos transformados em alguém melhor. Em Gálatas 2:20 nos indica o modelo de vida que devemos viver, digo, como cristãos. Já estou crucificado com Cristo. Vivo eu. Não vivo. Já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando chegarmos a esse ponto aqui,
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que não vivo mais eu? Porque eu aniquilo tudo aquilo que eu quero fazer e que é contra o que Deus me ensinou, para viver a fé de Cristo que está em mim. Então, quando eu chegar a esse ponto, eu estou no caminho. Salmo 51:12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi era demais, gente. Olha isso. Devolve-me a alegria da tua salvação. Ou seja, o que nos tira a salvação? O pecado gera em nós uma separação de Deus. E hoje nós só ouvimos dizer: Deus faz, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá namorada, Deus dá marido. É isso que ouvimos dizer hoje, em cima dos altares. Mas tudo, Deus dá realmente. Mas tudo isso é o que nos agrada. Então nós precisamos ter a alegria da salvação em nós. E só vamos alcançar a alegria da salvação quando estivermos no caminho da salvação. Quando estivermos com a mente que nos trará a salvação, com atitudes que nos trará a salvação. Você consegue compreender isso? Então Davi falou: devolve-me a alegria da tua salvação, porque ele estava sem a alegria da salvação, porque ele tinha pecado, mas ele não queria perder a presença. Então, mesmo pecando, a Bíblia diz que quando pecarmos temos um advogado. Então, mesmo pecando, ele dobrou seu joelho, rasgou as suas vestes e se humilhou na presença do Senhor. E quando nos humilhamos na presença do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Romanos 12:2 diz assim: parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovados a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Olha que maravilha esse versículo. Pare de se amoldar ou de buscar viver como o padrão deste mundo, mas sejam transformados, renovados a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo, ou seja, sem precisar do testemunho de ninguém, do seu próprio testemunho, comprovar por si mesmo a boa, aceitável, perfeita vontade de Deus. 3 componentes básicos para alcançarem o êxito: disciplina, execução e foco. Disciplina é difícil. Execução, mais ainda. E o foco é muito difícil também você focar em algo. Se nós estivermos disposto a sair da zona de conforto e avançar rumo à disciplina, execução e foco, ou então ouvir a palavra, entrar por um ouvido e sair pelo outro, e continuar na mesmice, a gente não vai avançar. Mas se nós estivermos dispostos a ter êxito, sair da zona de conforto e avançar rumo à disciplina, execução e foco, nós vamos conseguir cumprir as nossas metas. Isso realmente não vai ser transformado se continuarmos na mesmice do dia a dia. Isso só significa uma perda de tempo e um desrespeito com os líderes que estão fazendo, como dizia lá no interior onde eu fui criada, estão fazendo das tripas coração. Isso quer dizer um esforço subhumano para ainda acreditar em vocês. Deus está aqui nesse lugar. Podemos sentir a presença dele. Nos cultos, há um movimento do Espírito Santo, há curas, há libertação. Porém, acabando o culto, não havendo sinais de uma mudança em cada um de nós apenas perdemos o nosso tempo. Dura a palavra é, pastora, mas às vezes as doces não vai te levar para o céu não, e nem eu.
Essa é a realidade. Será que eu faço o seu inimigo por falar a verdade? Como diz a palavra? Então nós precisamos ser renovados, transformados por Deus. E a verdade que às vezes dói, ela é a que também nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes nós colocamos o foco mais nos filhos, mais no marido, colocamos o foco mais no trabalho, colocamos o foco mais nas nossas necessidades, mas deixamos um foco pequenininho em buscar a nossa salvação. Tudo vai passar. Os céus e a terra que hoje existe vão passar, mas a palavra de Deus não passa. E nós sabemos que, como aquelas 5 virgens, existiam 5 prudentes e 5 loucas. Todas eram virgens, todas eram separadas para um casamento, mas somente 5 estavam na proposta desse casamento. Todos tinham uma promessa, mas 5 correu atrás dela. Então só 5 se casou. Só 5 teve o seu azeite na sua lâmpada para esperar o seu noivo. Quem esteve no seminário lá em Ribeirão viu que diz, os apóstolos falando que disse que lá em Israel ainda é assim. As crianças são prometidas a um casamento, aos jovens, aos adolescentes. Então elas têm uma lâmpada que fica acesa à noite. Quem passar na rua, que olhar uma lâmpada acesa ali, uma lamparina acesa ali, vai falar, olha, ali tem uma noiva se preparando para o noivo. Olha que coisa linda. Mas quando aquela lâmpada está apagada, ali não tem noiva nenhuma mais. Não deu certo o casamento. Já pensou? Nós estamos esperando o nosso noivo. Nós estamos aqui, mas a nossa morada não é aqui. Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem, porque a nossa pátria não é aqui na terra. Nós buscamos a nossa pátria celestial. O nosso noivo nos deixou com essa lâmpada. O nosso noivo nos deixou com essa lâmpada, que é a prova de que um dia ele vai vir nos buscar. E não sabemos qual é o dia. Se vai ser naquele grande dia que Deus vai vir resgatar uma noiva no total, ou se Ele vai nos resgatar essa noite, ou na manhã seguinte. E a nossa lâmpada está acesa? Porque se ela não estiver acesa, não vai ter noiva, não vai ter casamento, não vai ter encontro. Porque quando os nossos olhos se fecharem, o nosso coração parar de bater, que é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Uns, no cemitério tem bebês recém-nascidos, tem alguns que não chegou ao final da sua formação, tem jovens, tem mulheres de meia idade, tem homens velhos, tem de todas as idades. Mas um dia eles vão se levantar. E a Bíblia diz que até o que nós falamos, nós vamos ter que dar conta. Como será esse dia para mim? Como será esse dia para você? Estamos já nos últimos tempos da igreja nessa terra. E a igreja tem estado dormente, dormindo. E tem deixado o azeite faltar e a lamparina se apagar. Mas ainda estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, temos tempo. Todos os dias é uma oportunidade. Todos os minutos é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Mas vai chegar um dia que você vai falar, mas Senhor, era só mais uma oportunidade. E o Senhor vai falar para você, quantas eu te dei? Então, desperta. Desperta, igreja. Sai do sono da indolência. Cristo quer nos esclarecer. Cristo quer nos transformar. Para isso,
Ele deixou a palavra dele como exemplo. Para isso ele permitiu que estivéssemos aqui juntos, reunidos, formando uma igreja. E ele fala no meio da sua igreja. Mas é que às vezes a gente não escuta. Ele pede todos os dias para que nós venhamos nos transformar. Mas nós corremos atrás de tudo. De uma profissão melhor, de uma roupa melhor, de um sapato melhor, de um trabalho melhor. Porque o nosso trabalho muitas vezes não supre o tanto de coisa que nós queremos comprar. Então a gente corre atrás de mais dinheiro. Mas não corremos atrás de uma transformação com a mesma força. Não é errado você correr atrás de tudo isso, mas se torna errado quando é colocado em primeiro lugar antes de Deus na tua vida. Porque existem palavras para a multidão, existem palavras para os 70 e existe palavra para os 12. Os 12 eram aqueles que estavam perto de Jesus. E desses 12, ainda tinha os 3 que eram mais íntimos de Jesus. Então aí fica a escolha para nós. Quem nós somos? A multidão, atrás de milagre, atrás de coisas que vão ficar, que não é errado, mas não é tudo. A palavra dos 12 ou a palavra daquele que se encostava nos ombros de Jesus. Todos os dias é dia de transformação. Somos renovados pela palavra. O pecado gerou em nós muitas coisas, muitas deformidades. Mas também a água que vem do rio de Deus, ela lava qualquer situação, ela lava qualquer pecado. Ainda que os pecados forem da cor da escarlata, será mais alvos que a neve.